O governo Lula criticou a decisão dos Estados Unidos de imporem uma sobretaxa de 12,5% a produtos brasileiros por trabalho forçado. No comunicado, a presidência voltou a falar que vai iniciar de forma imediata os trâmites para acionar a lei da reciprocidade. Na visão do Palácio do Planalto, não há base legal para sustentar a política comercial imposta pelos Estados Unidos. O governo brasileiro acusa o país de manipular temas importantes para os direitos humanos. No total, 86 nações foram tarifadas com alíquotas que variam de 10% a 12,5%. Vamos voltar ao debate. Cardoso, vamos lembrar, há alguns dias o governo também ameaçou e acabou recuando sobre aplicar medidas de retaliação. Reciprocidade pode proteger o Brasil ou ampliar o conflito? O Brasil tem que usar a racionalidade, nunca abrindo mão da sua soberania. Soberania é um valor inatacável. Então, portanto, o que eu tenho que olhar é: os Estados Unidos está fazendo uma taxação arbitrária, não só contra o Brasil, como a vários países do mundo. Ele não tem fundamento legal para essas novas taxações também. Já não tinha para a anterior, como disse a Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Agora também não tem. E está utilizando pretextos. Essa do trabalho forçado, ou trabalho escravo, é uma vergonha, é um escândalo. O Brasil tem sido reconhecido pelos organismos internacionais, por especialistas, como um exemplo do combate ao trabalho escravo. Como é que pode fazer uma coisa desse tipo? É, na verdade, uma visão em que Donald Trump tem aquela megalomania arbitrária de um autocrata de querer submeter a todos a sua lógica e ao seu ganho. Então, o que ele faz? Ele seleciona os produtos que ele acha que ele pode infligir perdas aos países, mas não à sua economia, o que nem sempre tem dado certo. Eu acredito que essa taxação que ele está fazendo a vários países do mundo vai atingir a economia dos Estados Unidos, não só dos países. Ou seja, Donald Trump está dando, de certa forma, um tiro no pé. Um tiro no pé na sua economia, um tiro no pé na liderança dos Estados Unidos da América, porque os países vão se arrumar. Todos sofrerão. Sofrerão os empresários, sofrerão os trabalhadores, sofrerão a população, mas vão se arrumar. E os Estados Unidos está cada vez mais ficando isolado. A prova da impopularidade dos Estados Unidos está nas manifestações em todo o mundo contra Donald Trump, inclusive na Copa do Mundo, em que ele conseguiu ser vaiado no seu próprio país de uma forma estrepitosa. Ou seja, eu tenho uma situação absolutamente clara do ponto de vista de que o Brasil deve se comportar taticamente com racionalidade. Reciprocidade não se pode afastar. Eu tenho que analisar onde eu posso atacar o inimigo que quer me submeter. O inimigo quer me colocar de joelhos. E se colocar de joelhos nunca é boa diplomacia. A subserviência não é própria para países soberanos. Tem gente no Brasil que defende que o Brasil se ajoelhe. Teve gente já nas primeiras sanções que aplaudia. A família Bolsonaro aplaudia, tem que taxar mais, vibrava. Taxas aplicadas aos brasileiros, que trarão desemprego, que trarão consequências. Como é que o brasileiro pode defender que a sua própria economia seja atingida para objetivos que não são nossos? Isso não é ser patriota no sentido puro da expressão. Mas tem brasileiros comandados pelos Bolsonaros que elogiaram. Aí depois Flávio fez lá uma pantomima, disse que foi pedir para não ser... E chegou a cometer a gafe, mais uma casca de banana, de pedir a suspensão, porque prejudicava nas eleições e não o fim das sanções. Foi grotesco o documento que ele apresentou para os Estados Unidos. Mais uma casca de banana que ele tropeçou nela. Então, todo este contexto que nós temos nos mostra que o Brasil tem que ser soberano. E soberania se exerce com racionalidade. Eu não tenho que sair na reciprocidade às loucas. Eu tenho que medir as consequências e atacar. Dialogando com todos os outros países atingidos, dialogando com outras potências, para que nós possamos fazer uma coisa em bloco e que se deixe quem ataca o mundo isolado. É o que merece um autocrata que está violando a legislação e a própria Constituição dos Estados Unidos. Esse autocrata tem nome e sobrenome: Donald Trump. Bortoleto concorda, reciprocidade pode proteger ou ampliar o conflito entre Brasil e Estados Unidos? Bom, não dá nem para concordar nem discordar do José Eduardo nesse momento, porque ele falou e explicou como que é o rito de negociação, mas não falou se deveria ou se não deveria. Eu vou cravar uma resposta. Eu acho que nesse momento não deveria. Essa de estamos analisando imediatamente o rito, para mim não cola. Primeira coisa é, senta e respira, porque já tomou uma. Então agora senta, respira,
trabalha de maneira técnica para poder usar de todos os artifícios e, logicamente, não abre-se mão da possibilidade de uma reciprocidade. Mas essas bravatas de já estou imediatamente iniciando os trâmites, pode parar, porque nós estamos voltando ao estágio inicial. E temos que perceber que esse estágio lá não funcionou, não vai funcionar agora. Não adianta bravata, não vai funcionar com bravata. Quando o Zé fala assim, Donald Trump foi vaiado no estádio, é um fato. Luiz Inácio Lula da Silva não vai em estádio, é um fato. Então, não é o fato político, de novo, sendo trazido para uma esfera técnica. Isso não funciona. Não funcionou no começo, não funciona na condução e pode prejudicar e muito. Veja, não é uma questão direcionada ao Brasil. 86 países estão no mesmo enquadramento. Ah, não concordo. Não acredito no trabalho escravo aqui. Demos provas sobre isso. Vai nessa linha, por favor? Há condição de mostrar efetivamente tudo o que fizemos nos últimos anos, não só nesse governo, em outros governos, que vai de forma contrária às alegações que ali estão sendo colocadas, porque é assim que a gente deve ir. Não levanta da cadeira e fala que vai usar reciprocidade. Aliás, o governo brasileiro foi alertado pelos empresários esses, que através da diplomacia empresarial conseguiram amenizar tudo que a gente tem, porque não é mérito do governo federal, nem de perto é, mas foi alertado, não entre com reciprocidade. A reciprocidade prejudica ainda mais, usando aqui aspas, José Eduardo Cardoso, os brasileiros, as empresas brasileiras e um possível desemprego. Então não vai por essa linha, não. Então, para poder responder de maneira clara, não é chegando com bravata e dizendo que com reciprocidade nós vamos resolver. Não canta de galo, não. Vamos sentar, vamos fazer conta, vamos apresentar os nossos argumentos, sem esquecer que temos vários mecanismos legais e justos que podem chegar, inclusive, à reciprocidade, mas o primeiro tom não é esse. Não vai funcionar de novo. O que eu falei na semana passada, repito, essa história está contada tem um ano que a gente vem falando isso aqui e simplesmente agora tem um fato consumado. Quem torce para que isso fique ruim por uma questão eleitoral não é digno nem de sentar à mesa para poder resolver. Haja vista que quem, por um acaso, pode torcer ou não torcer, não está na mesa. Então, técnicos do Brasil, mais uma vez um pedido. Não vamos com bravata, não vamos com ideologia, vamos sentar, mostrar os nossos argumentos, porque a nossa economia também é grande, é importante para os Estados Unidos, existe uma distância, mas nós somos importantes para eles e para o globo, apresentando as argumentações, guardando as devidas proporções e as medidas que vamos usar para que efetivamente não seja um desastre ainda maior do que o que já está.